Pronto, pessoal, estamos retornando aqui para dar continuidade, né, à apresentação das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. A gente apresentou a possibilidade da desapropriação, do confisco, né, e a gente tem outras possibilidades, né, extremamente interessante e importante a gente conhecer. E essa intervenção na propriedade, né, como vocês estão percebendo, o conteúdo, né, traz exemplos, né, traz situações que são corriqueiras, né, às vezes a nossa realidade. Vocês vão perceber outros exemplos muito interessantes, né, que até mesmo aquela plaquinha que bota o nome da rua, né, ali no canto de uma casa, existe uma intervenção, né, que a gente vai ter um nome específico que vocês vão perceber. Então vamos aqui seguindo na nossa apresentação. O que é que a gente tem aqui dentro dessas possibilidades, pessoal? Dentro da perspectiva do confisco, pessoal, a gente ainda traz ainda o que vem a ser, né, as plantas psicotrópicas, né, que é importante, né, às vezes a gente não conhece, vêm ser aquelas que permitem, né, a obtenção de substâncias entorpecentes, né, proscritas, como plantas que estão elencadas, pessoal, no rol emitido pelo órgão sanitário, né, competente pelo Ministério da Saúde. Então, a cultura de plantas psicotrópicas, né, elas caracterizam pelo preparo da terra, né, destinadas à semeadura, ou plantio, né, ou à colheita. E aí está no artigo, pessoal, 2º e 3º da Lei 8.257 de 91. Então, se a gleba, pessoal, objeto do confisco, após o trânsito em julgado da sentença, né, que a incorporou ao patrimônio federal, não puder, né, ter em 120 dias a destinação prevista na lei, né, ficará incorporado ao patrimônio da União, reservado até, né, que sobrevenham as condições necessárias àquela utilização. E aí o STF ele entendeu, pessoal, que o proprietário ele pode afastar a pena, né, de confisco se ele comprovar que não incorreu em culpa, né, ainda que em vigilando ou em eligendo, né, no caso, ele vai contestar, né, essa situação para que não chegue ao ponto de ter o confisco. E a gente traz aqui, pessoal, a possibilidade de intervenção na propriedade privada com o perdimento, né, de bens. O que é isso? Ela é a modalidade interventiva que implica, né, a supressão compulsória de propriedade privada pelo Estado, né, como consequência pela prática de crime. E aí isso vai estar, pessoal, prescrito, né, aí prescrever a própria Constituição Federal no artigo 5º, inciso 46, né, em que diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, né, as seguintes situações: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, né? E aí aqui é onde está o ponto-chave, né, dessa possibilidade, perda de bens. Aí a gente tem a multa, né, a prestação social alternativa, a suspensão, né, ou interdição de direitos. E aí, como o perdimento tem natureza sancionatória, não se cogita, né, de qualquer indenização devida pela perda da propriedade, tá certo? Então, a gente tem agora, pessoal, sobre o poder de polícia, né, a limitação administrativa. Então, o poder de polícia ou limitação administrativa, ele consiste em restrições gerais que vão ser impostas, né, pelo Estado sobre liberdade e propriedade privada, em benefício do interesse público. Então, entre os instrumentos, pessoal, de intervenção do Estado na propriedade privada, o poder de polícia, né, ele vem a ser o único que vai atingir as propriedades, né, em geral, na medida em que cria, né, limitações aplicáveis, né, simultaneamente a um conjunto indeterminado de bens móveis ou imóveis. E aí são exemplos, pessoal, de manifestações do poder de polícia sobre a propriedade, as regras municipais, né, sobre o direito de construir, lei de zoneamento, né, o plano diretor, a fiscalização de obras, né, a construção. Então, a gente lembra que também que o poder de polícia, né, ele se desdobra sobre 3 atividades estatais fundamentais, que é limitar, né, fiscalizar e sancionar particulares. Então, são 3 possibilidades, né, em que o poder de polícia vai estar ali agindo, né, e intervindo nessa propriedade privada. Então, a gente vai falar bastante aqui do poder de polícia, que é extremamente importante, né, nesse entendimento e direcionamento da intervenção do Estado na propriedade privada. O que é que a gente tem aqui, pessoal?
Sempre que o Estado, pessoal, e a administração pública em especial, exerce uma dessas três atividades, né, restritivas da propriedade privada, em benefício do interesse público, a gente vai estar diante da manifestação do poder de polícia. E a gente vai destacar, pessoal, as características do poder de polícia. São várias, pessoal. Então, a gente tem aqui muito detalhe, né, as possibilidades. A primeira delas, manifesta-se por meio de atividade administrativa ou legislativa. Então, se a gente empregarmos, pessoal, o termo poder de polícia em sentido amplo, seu conteúdo, né, inclui tanto limitações à propriedade imposta pela administração, quanto aquelas originárias das leis. Então, o Estatuto da Terra, né, que é a Lei 4.504 de 64, vem a ser um exemplo de lei limitadora, né, da propriedade privada. Então, o poder de polícia lato sensu, na medida em que estabelece, né, regras para o cumprimento da função social do imóvel rural. Já o poder de polícia, em sentido estrito, compreende somente, pessoal, as limitações estabelecidas pela administração pública, em nível, né, infralegal. E aí aqui a gente tem a fiscalização municipal, né, sobre obras. Outra característica do poder de polícia, ele é sempre geral. Então, a generalidade do poder de polícia significa, né, que as suas limitações atingem, né, difusamente todas as propriedades e não somente alguns bens determinados. E aí aqui cabe a gente lembrar, pessoal, que o poder de polícia é o único instrumento de intervenção na propriedade privada caracterizado, né, pela sua generalidade. Ele não gera, pessoal, o direito à indenização, justamente por ser geral, então afetando simultaneamente, né, todas as propriedades. O poder de polícia ele não causa danos específicos, né, quando exercido de forma regular. Entretanto, pessoal, se, digamos, o agente de vigilância sanitária, né, olha esse exemplo, ele vai lá fiscalizar um estabelecimento comercial, aí ele destrói, pessoal, olha aqui a loucura, né? Ele foge da sua função, destrói parte do estoque, alegando impossibilidade, né, de separar os produtos que já estavam com prazo de validade vencido daqueles que ainda se encontravam, né, dentro da validade. Então, nessa circunstância aqui, pessoal, o particular se sentindo lesado, né, particular lesado, ele terá direito à indenização. Então, aqui houve, né, um dano especial e não simplesmente, né, um exercício regular do poder de polícia, porque esse agente de vigilância sanitária, ele extrapolou, né, a sua real função aí. A gente tem como característica, atinge, né, a liberdade e a propriedade, então as restrições impostas pelo poder de polícia, eles afetam dois valores importantes, né, como a liberdade e a propriedade privada. Então, tanto os bens, pessoal, quanto os comportamentos dos particulares, eles devem sujeitar-se, né, às limitações oriundas do poder de polícia. Ele vem a ser um direito pessoal e não real. Então, o poder de polícia, ele manifesta-se, né, como regra, por meio de obrigações de não fazer impostas ao proprietário e não sobre o bem em si mesmo, né, considerado. Ele regula a prática, né, de ato ou abstenção de fato. Então, as limitações decorrentes do poder de polícia, né, eles vão representar diante, né, do particular como obrigações de fazer, prática de ato, né, ou obrigação de não fazer, que seria a abstenção de fato. E esse poder de polícia, pessoal, o que a gente pode trazer, né, no próprio artigo 78 do Código Tributário Nacional é o seguinte: considera poder de polícia a atividade, né, da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato, né, ou abstenção de fato, em razão de interesse público, né, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, né, dependentes de concessão ou autorização, pessoal, do poder público, à tranquilidade pública ou respeito, né, à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. E aí é importante a gente destacar aqui, pessoal, que, em regra, o poder de polícia, né, ele manifesta mediante obrigações de não fazer, abstenção de fato. A gente ainda tem como característica desse poder de polícia a atividade restritiva, né? Então o poder de polícia ele limita a esfera de interesses do particular, compatibilizando a liberdade, né, e a propriedade privada com as necessidades do interesse público.
Ele é externo, pessoal, então, como regra geral, o poder de polícia, né, ele atinge os particulares externos, somente o caráter excepcional, né, as restrições do poder de polícia, né, vão obrigar a própria administração e seus agentes. Ele é discricionário, então a competência para o exercício do poder de polícia é atribuída aos agentes públicos, né, com uma certa margem de liberdade, para que, diante do caso concreto, né, o agente competente ele decida qual a melhor maneira, né, de atender ao interesse público. Então, em casos raros, pessoal, como o de licença, o poder de polícia, né, ele pode ser vinculado. E aí, aqui, fechando, pessoal, essa perspectiva do poder de polícia, ele é indelegável, né, a particulares. Então, o exercício do poder de polícia é manifestação do poder, né, de império do Estado, sendo, por isso, né, indelegável a particulares. Então, a doutrina da jurisprudência, ela admite a delegação de atividades materiais de apoio ao poder de polícia. Exemplos, né, seria a manutenção por empresa privada de radares, né, que estão instalados para fotografar infrações de trânsito. E a gente traz agora aqui a perspectiva, né, da servidão administrativa. E a gente vai apresentar o que vem a ser esse tipo de intervenção do Estado, né, na propriedade privada. Então, essa servidão administrativa, pessoal, é um direito real público em que a propriedade alheia, né, que ela é um direito real público sobre a propriedade alheia, que vai restringir o seu uso, né, em favor do interesse público e que vai beneficiar, né, uma entidade pública ou delegar a ela. Então, diferentemente da desapropriação, pessoal, essa servidão, ela não altera a propriedade do bem, né? Mas somente ela cria algumas restrições na sua utilização, transferindo, né, a outrem a faculdade de uso e gozo. E aí os exemplos mais comuns são, pessoal, a colocação, né, da placa com o nome da rua na fachada do imóvel. E aí isso até facilita, né, a nossa locomoção. Às vezes a gente vai para um bairro que a gente não conhece, né, e o nome da rua auxilia bastante. Então, se a gente observar, né, às vezes lá no cantinho da casa da esquina vai ter a plaquinha lá com o nome da rua, né, na fachada ali do imóvel. A passagem, pessoal, de fios e cabos, né, pelo imóvel, fios de energia, né, ou de outras possibilidades de internet, fibra ótica, né. A gente também tem a instalação, né, de torres de transmissão de energia em terrenos privados, né, às vezes isso está representado, essa servidão administrativa, na perspectiva, né, do atendimento do interesse público. E aí está aqui, né, exemplos, né, reais que vocês conseguem visualizar dentro do município de vocês, e em qualquer lugar, né, a gente consegue perceber essas possibilidades. A placa em nome com o nome da rua, né, na fachada do imóvel, é o melhor exemplo dentro dessa perspectiva da servidão administrativa. Mas os outros dois exemplos, né, também faz parte do dia a dia do que a gente conhece dessa temática de servidão administrativa. O que é que a gente ainda tem aqui sobre esse assunto? Decorrente, pessoal, da supremacia do interesse público sobre o privado, a servidão, em regra, ela independe, né, do registro para produzir os seus efeitos regulares, né, pois a sua eficácia ela resulta diretamente do ato de instituição. Então, a base normativa do Instituto ele está nos artigos, pessoal, 1378 a 1389 do Código Civil. No entanto, a servidão administrativa ela não possui exatamente o mesmo regime jurídico da servidão privada, na medida em que, pessoal, aquela que atende, né, ao interesse público e sofre maior influência, né, das regras de direito administrativo, ao passo que essa, né, vem a ser instituída em favor do interesse privado, né, e vai submeter exclusivamente às regras civilistas. Então, ao contrário, pessoal, da limitação administrativa, a servidão ela atinge, né, bem determinado, gravando, né, com restrição específica que não se estenda aos demais bens. Então, vai ser uma limitação ali específica nesse bem. Embora o caso mais comum seja a servidão, né, recaindo sobre bem imóvel, nada impede que atinja também bens móveis e serviços. Em casos excepcionais, pessoal, admite-se a instituição, né, de servidão onerando bens públicos, como na hipótese, né, do prédio público obrigado a conservar a placa indicativo do nome da rua.
E aí, sendo uma restrição especial, né, a servidão, ela pode gerar o direito à indenização desde que prejudicado, né, demonstre significativo prejuízo decorrente dessa limitação imposta. A regra, pessoal, é que não vai haver indenização. A gente vai destacar aqui para vocês. Então, aqui é a regra, tá certo? É evidente, pessoal, que no caso da placa com o nome da rua, não há razão, né, para pleitear qualquer reparação diante dessa inexistência, né, ou insignificância da redução patrimonial experimentada. Os outros exemplos, né, de usar a propriedade para instalar a questão de torre de energia é diferente, né, de botar só uma plaquinha ali na parede da casa da pessoa. Então, já na hipótese, pessoal, de alguns tombamentos ambientais, a excessiva limitação, né, imposta ao proprietário do bem, normalmente, quando não lhe são oferecidas contrapartidas, né, pode autorizar a propositura de uma ação indenizatória ou, se for o caso, né, da ação de desapropriação indireta. Então, a instituição de uma servidão, ela pode afastar-se, né, de diversas formas. A modalidade mais típica, né, por acordo entre o poder público e o proprietário, precedida essa expedição, né, do decreto pelo chefe do Poder Executivo. Então, se o proprietário ele rejeitar a servidão, é possível, né, a sua decretação por sentença judicial, adotando-se, né, o mesmo procedimento previsto na Lei 3.365 de 41 para as ações expropriatórias. Então, aqui, pessoal, dentro dessa servidão administrativa, o que é que a gente tem aqui? Pode ocorrer ainda, né, a instituição forçada de servidão por meio da imposição ilegal, né, de restrições à propriedade, restando ao particular, né, prejudicado buscar judicialmente, né, essa reparação dos danos que vem a ser sofrido. Ou ainda, né, estabelecer a possibilidade, né, da servidão por meio de lei específica. E é assim, pessoal, como nas servidões privadas, a servidão administrativa ela é caracterizada, né, pela perpetualidade. Então, cogitando-se, né, de uma extinção somente em situações excepcionais, né, como o desaparecimento de um bem gravado, a incorporação do bem, né, ao domínio público ou manifesto desinteresse do Estado, né, em continuar exatamente utilizando parte, né, do domínio alheio. Então, é extremamente importante, né, a gente entender essa diferença, né, essa separação, para que a gente entenda que o uso da servidão administrativa, né, ela pode ter ali um comum acordo entre o particular, mas se o particular não ceder, o poder público, né, pode se usar de uma ação judicial para que se garanta, né, essa intervenção na propriedade privada através da modalidade servidão administrativa, tá certo? Então, o que é que a gente ainda tem aqui? Bora aqui. Poder de polícia versus servidão administrativa. A servidão administrativa, pessoal, é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Ao contrário do poder de polícia, a servidão, né, ela atinge um bem determinado, restringindo o seu uso em benefício do interesse público. Um exemplo de servidão vem a ser o tombamento, né? E de quão frequente é em provas, né, pessoal, essa comparação entre limitação administrativa, poder de polícia e servidão administrativa, ela merece especial destaque, né, no estudo dos instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada. E a gente traz esse quadro, né, ilustrativo que facilita bastante, né, a nossa percepção, pessoal, do que vem a ser a limitação administrativa, poder de polícia ou servidão administrativa. Então, a gente vai trabalhar aqui para vocês e mostrar cada um dessas possibilidades. Então, vamos destacar aqui de outra cor. Valores atingidos. Na limitação administrativa, é a liberdade e a propriedade. Servidão administrativa, somente a propriedade. Natureza jurídica, nessa perspectiva da limitação administrativa, direito pessoal. Já na servidão administrativa, direito real. Quanto ao conteúdo, pessoal, no poder de polícia, né, gera a obrigação de não fazer. Já na servidão administrativa, produz o dever, né, de tolerar. A indenização, a limitação administrativa, ela nunca indeniza. Já na servidão administrativa, ela pode chegar a indenizar. E a gente viu lá os exemplos, né? A questão da abrangência, pessoal.
Dentro da limitação administrativa, ela é geral, vale para todos. Já na servidão administrativa, ela atinge bem determinado. Conceito legislativo. Então, a limitação administrativa está dentro dessa perspectiva do poder de polícia no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Servidão administrativa não tem, né? Delegabilidade. Então, tanto na limitação administrativa como na servidão administrativa, ela é indelegável a particulares. Então, aqui está tudo ok, é tudo igual. Exemplos importantes. Então, na limitação administrativa, seria a vigilância sanitária, a polícia de trânsito, regras municipais sobre direitos de construir, a fiscalização em geral. Já na perspectiva da servidão administrativa, a gente tem o tombamento, a placa com o nome de rua na fachada do imóvel, passagem de fios, né, e cabos sobre a propriedade. E aí, dicas especiais, pessoal. Dentro da limitação administrativa, a natureza é discricionária. Excepcionalmente, pode vincular também, né, ao Estado. Já na servidão administrativa, se a restrição for muito excessiva, né, cabe a ação de desapropriação indireta. Então, esse quadro ele auxilia bastante, né, nesse entendimento do comparativo entre que vem a ser a limitação administrativa e a servidão administrativa. E aí agora a gente entra, pessoal, em outra modalidade de intervenção no Estado da propriedade privada, que é o tombamento. Então, predomina, pessoal, doutrinariamente, né, e nos concursos públicos, o entendimento que o tombamento é o instrumento autônomo de intervenção na propriedade, instituído, né, com a finalidade de preservação histórica, cultural, arqueológica, né, artística, turística, né, ou paisagística, né, do próprio bem tombado. Então, posicionamentos minoritários, né, eles consideram que a natureza jurídica, né, do tombamento seria de limitação administrativa, poder de polícia, né, ou tipo de servidão. Mas a gente vai seguir o que está, né, no entendimento da doutrina majoritária, que tombamento, né, é um instrumento autônomo que vai intervir na propriedade instituída com a finalidade, né, de preservação histórica, cultural, arqueológica. A gente vê isso em todos os municípios, pessoal. Um tombamento de uma casa, né, que tem ali a construção de 150 anos atrás, que tem toda uma arquitetura, né, que representa a história daquele município. No centro de Teresina, a gente tem vários prédios, né, que são tombados, né, que estão nessa figura aqui da intervenção do Estado na propriedade privada. E com toda certeza no município de vocês, né, vamos ter prédios, né, particulares que representam a história daquele município, né? E aí tem a questão da cultura, a questão arqueológica, né, artística, turística, né, e paisagística desse bem, e aí gerencia esse tombamento. Então, aqui o tombamento ele trata de uma única forma de intervenção na propriedade auferente, né? Pois enquanto os outros instrumentos, pessoal, eles visam a tutela de interesses públicos gerais, o tombamento ele volta-se, né, para a conservação e preservação da própria coisa, tá certo? Então, o que é que a gente ainda tem aqui na perspectiva, né, desse tombamento? Diferentemente da servidão, pessoal, e assim como os demais instrumentos de intervenção na propriedade, né, o tombamento ele tem natureza de direito pessoal e a sua implementação ela depende, né, segundo a maioria da doutrina, da expedição de ato administrativo discricionário. Então, o nome tombamento, pessoal, ele deriva do processo utilizado, né, em Portugal de registrar os bens sujeitos a regime especial de prevenção, né, nos arquivos existentes na Torre do Tombo. Então, no Brasil, o fundamento do referido instituto é o próprio texto constitucional, né, no artigo 216, parágrafo 1º, que prescreve: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio, pessoal, de inventários, registros, vigilância, tombamento, né, que é a perspectiva do que a gente está trabalhando aqui, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. A disciplina de tombamento, pessoal, a normativa, né, de tombamento ela é realizada pelo Decreto-Lei 25 de 37, que prevê, né, o tombamento voluntário, realizado por iniciativa do proprietário, e o tombamento compulsório, pessoal, que é imposto, né,
de forma administrativa, se o dono, né, após notificação, se opuser à inscrição da coisa, né, no livro do tombo. O tombamento ele pode recair sobre bens móveis ou imóveis, públicos ou privados, cuja conservação, né, seja de interesse da coletividade. Está no artigo 1º do Decreto-Lei 25 de 37. Sendo obrigatória, pessoal, a efetivação do registro, né, de sua instituição no cartório competente. E a gente vai ter outras perspectivas, né, de forma doutrinária, pessoal, de como enxergar esse tombamento. A gente tem o tombamento geral e individual. O geral, pessoal, é aquele que é fundamentado, né, em norma abstrata e que recai sobre quantidade indeterminada de bens. Um exemplo seria o tombamento de um bairro histórico. E a gente tem alguns exemplos, né? Dentro do nosso grande país, existem bairros, né, de algumas cidades que são tombados, né, que representam essa classificação aqui de tombamento geral. A gente vai ter o tombamento individual, tombamento total, parcial, definitivo e provisório. O que é cada um deles, professor? Já o individual incide sobre um bem determinado indivíduo. O total, pessoal, ele recai sobre um bem inteiro, um exemplo, o tombamento sobre um imóvel de interesse histórico. O tombamento parcial é aquele que vai recair, né, sobre parte do bem. Um exemplo é o tombamento somente sobre a fachada de casarão, né, em que a gente tem muitos exemplos, né, no centro histórico de Teresina, no município de vocês também, que o dono ele pode fazer alterações, né, dentro dos compartimentos sem prejudicar, né, essa fachada. Então, ele tem que preservar essa fachada e gerenciar essa construção, tá certo? Então, é um tombamento parcial. A gente tem um tombamento definitivo, que é o efetivo, né, ao final do processo administrativo, que é instaurado com essa finalidade, né, e exigindo posterior transcrição, né, no registro de imóvel. E o tombamento provisório, pessoal, é aquele que constitui, né, a medida cautelar no processo administrativo, visando, né, resguardar o resultado, né, último do rito. Então, aqui a gente apresenta para vocês, de forma didática, né, as possibilidades do tombamento, seja individual, seja total, seja parcial, definitivo, provisório, né, ou geral, né, quando atinge um bairro, por exemplo. Então, é extremamente importante a gente conhecer, né, essas possibilidades de tombamento. O que é que a gente ainda tem aqui dentro dessas modalidades, pessoal? Nos tombamentos, pessoal, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei, são insuscetíveis, né, a tombamento às obras de origem estrangeira. A gente vai destacar aqui, pessoal, de forma exemplificativa, cada uma delas, que pertençam, né, às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, que odernem, né, quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, as quais façam carreira no país, que estejam vinculadas, né, a processos sucessórios por morte ou por ausência de estrangeiros, né, e que continuem sujeitas à lei pessoal do proprietário, que pertençam às casas de comércio, né, de objetos históricos ou artísticos, que também, pessoal, estejam trazidas, né, para exposição comemorativa, educativas, né, ou comerciais, e que sejam, pessoal, incorporadas por empresas estrangeiras, expressamente, né, por adornos dos respectivos estabelecimentos. Então, o tombamento, pessoal, ele não transforma, né, a coisa tombada em bem público, mantendo assim o domínio, né, ao seu proprietário. Então, nada impede, pessoal, que o bem tombado ele seja gravado, né, como ônus ou encargos, né, como hipoteca, penhora, penhor, mas sujeita, né, o dono a uma série de restrições extensivas também, né, a terceiros. Um exemplo, pessoal, de limitação imposta a terceiro, ela está prevista no artigo 18 do Decreto-Lei 25, né, de 1937, que diz: sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança de coisa tombada, né, fazer construção que lhe impeça ou reduza, né, a visibilidade, nem nela colocar, né,
anúncios ou cartazes, né, sob pena de ser mandada, né, destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, né, a multa de 50% no valor do mesmo objeto. Então, aqui a gente traz exemplo, né, de limitações que podem ser impostas a terceiros, né, por conta dessa configuração que está lá na lei, no artigo 18, no Decreto-Lei 25 de 1937. Então, traz a limitação, né, ao terceiro, aos vizinhos desse prédio que está tombado, porque tem que respeitar, né, essas observações que está na legislação. O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal, no conteúdo? Com a entrada em vigor, né, do novo Código de Processo Civil, foi revogado o artigo 22 da Lei de Tombamento, que conferia, né, direito de preferência à União, ao Estado e ao município, e nessa ordem, né, na aquisição de coisa tombada. Está no artigo 1072, inciso 1 do CPC. Agora, pessoal, o proprietário ele é livre para alienar o bem diretamente ao comprador. Não precisa dar esse direito de preferência. Então, houve, assim, louvável desburocratização, né, no processo de venda extrajudicial de bens tombados. Então, foi eliminado, né, a vistura pré-empção que tantos prejuízos causava, né, ao proprietário. Então, ele pode livremente alienar, né, ao comprador sem precisar dar esse direito de preferência à União, ao Estado ou ao município, tá? No caso de alienação judicial, pessoal, a gente tem aqui os artigos 889 e 892 do CPC, que garante aos entes federativos, né, a preferência na compra do bem tombado nos seguintes textos. Então, no artigo 889, serão cientificados, né, da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência a União, o Estado e o município no caso de alienação de bem tombado. Já no artigo 892, parágrafo 3º, ele diz, no caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão, nessa ordem, né, o direito de preferência na arrematação e igualdade de oferta. Então, desaparecendo o interesse público, né, na manutenção do tombamento, é possível se proceder, né, à sua extinção, seja de ofício ou a requerimento, né, da parte interessada, denominada destombamento. E a gente tem, pessoal, a possibilidade aqui também do tombamento de uso, né? Então, no julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, negou a existência, né, do direito brasileiro do chamado tombamento de uso, que consiste, né, no emprego do Instituto para restringir o uso de bem imóvel a uma certa destinação. Então, exemplo, o município, né, ele tomba uma casa para limitar a sua utilização, vinculando-a, né, às atividades artístico-culturais. Então, de acordo com esse entendimento, pessoal, o ministro do STF, ele tem, né, a pretensão somente poderia ser atendida, né, por meio da desapropriação. E a gente traz aqui outra possibilidade, né, de intervenção na propriedade privada, seria a requisição. Está no artigo 5º, né, inciso 25 da Constituição Federal, que diz, no caso, pessoal, de iminente perigo público, a autoridade competente, né, ela poderá usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário na indenização ulterior, se houver dano. Então, essa norma, pessoal, é o fundamento constitucional, né, do Instituto da Requisição, que é uma importante forma de intervenção estatal na propriedade privada, em que a origem, né, ela remonta à ideia do direito militar romano, né, que na época os grandes deslocamentos, né, das tropas aconteciam, né, sob propriedades privadas que dependiam da simples, né, e gratuita requisição junto aos proprietários. E a requisição, pessoal, ela vem utilizada. É a utilização transitória, né, onerosa, compulsória, né, pessoal, discricionária, né, auto-executável, né, de um bem privado pelo Estado, né, em situações de iminente perigo público. Então, quanto ao regime jurídico aplicável, a requisição ela pode ser tanto civil, né, como militar. O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal? Ainda tem outra modalidade para a gente ver antes de encerrar a nossa aula. A requisição, ela trata-se de instituto, né, a ser utilizado como instrumento de exceção, na medida em que depende, né, da ocorrência de situação emergencial. São exemplos de requisição comuns, né, que caem em concurso público. A escada para combater o incêndio,
o veículo, né, para perseguição a criminoso, o barco para salvamento, o terreno para socorrer vítimas de acidente. Então aqui, pessoal, nessa requisição, o Estado, né, digamos, está perseguindo um criminoso. O carro da polícia deu um problema, bateu. Ele pode pegar ali o carro do particular, fazer essa requisição para dar continuação, né, da perseguição contra aquele criminoso. Então, é baseado nessa requisição na supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, a força requisitória, ela pode recair, né, sobre bem móvel, imóvel e semovente. Então, esses exemplos, né, que são muito comuns nos concursos públicos, são muito familiares, né, nessa perspectiva. A gente vê com muita constância, né, essas possibilidades, até mesmo em filme, em séries, né, que a gente vê assistir. Então, um veículo, um barco para um salvamento, né? A pessoa está ali se afogando, o corpo de bombeiro está ali, naquele momento, sem barco suficiente para fazer essa busca. Ele pode se utilizar de um barco privado, né? Faz a requisição para se utilizar e realizar esse salvamento. Um terreno, né, pode ser utilizado para socorrer vítimas, né, de um acidente e assim por diante. Então, são exemplos, né, que não afastam a nossa percepção do conhecimento, né, do entendimento do que vem a ser requisição. Então, vamos ver ainda o que é que a gente ainda tem aqui sobre esse conteúdo, pessoal. Em casos excepcionais, pessoal, deve-se considerar possível também a requisição pela União de bens públicos estaduais ou municipais, assim como pelo Estado, né, de bens municipais, adotando-se de forma analógica, né, a regra da desapropriação de bens públicos, que está no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3.665, de 41, precedidos, né, dessa autorização legislativa. E aí, pessoal, embora o texto constitucional ele faça referência à propriedade particular, a doutrina, né, ela admite a requisição de serviços, né, em hipóteses como a convocação de mesários para a eleição, de jurados para o Tribunal do Júri e de conscritos, né, para o serviço militar obrigatório. Quanto à indenização, pessoal, de eventuais prejuízos, né, decorrentes do uso da coisa, a Constituição ela determina, né, que seja ulterior e paga somente se comprovado esse prejuízo. E a gente também destaca aqui que as diferenças, né, fundamentais entre requisição e desapropriação, né, a gente precisa se atentar porque é bem tranquilo, né, e a gente consegue perceber essas diferenças. A requisição, pessoal, como perda de domínio. Há quem defenda, né, adotando a corrente minoritária, a estranha possibilidade, né, de requisição supressiva da propriedade recaindo somente, né, sobre bens fungíveis. Aqui, pessoal, trata-se de uma esdrúxula adaptação, né, da concepção civilista acerca da requisição privada à realidade do direito administrativo. À luz, pessoal, do que dispõe o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, não há base, né, para sustentar o uso da requisição, né, como meio indireto de desapropriação sem a observância do devido processo legal e das garantias, né, próprias do procedimento expropriatório. E aí, além disso, a aquisição, né, dos bens privados pelo Estado, ele vale-se, né, do Instituto da Requisição, que estão direcionados, né, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, né, que vai trazer essa perspectiva. Ocupação temporária, pessoal, o que vem a ser essa modalidade. Então, a ocupação provisória ou temporária é a modalidade, né, de intervenção do Estado na propriedade de bens particulares em apoio à realização de obras públicas, não é? Ou à prestação de serviço público mediante a utilização discricionária, autoexecutável, remunerada, gratuita ou transitória. Ela pode ser, pessoal, como objeto ela pode ter como objeto bem móvel ou imóvel, ela não tem natureza real. O exemplo mais comum dessa ocupação temporária, pessoal, é a ocupação de imóvel, né, privado para obras relacionadas à realização de desapropriação. Está no artigo 36 do Decreto-Lei 3.365, de 41.
Dentro dessa perspectiva, pessoal, da ocupação temporária, a professora Eli Lopes Meirelles, ela traz, né, que essa prerrogativa ela pode ser transferida, né, a concessionários e empreiteiros, né, desde que autorizados pela administração a ocupar, né, terrenos baldios, né, ou propriedades inexploradas, né, nas proximidades das obras ou a serviço público, né, a realizar. Então, essa ocupação temporária ela não admite demolições, né, ou alterações que venham a ser prejudiciais à propriedade particular utilizada, mas ela permite apenas, né, seu uso momentâneo e inofensivo, né, e compatível com a natureza, né, e destinação do bem ocupado. Então, a instituição, pessoal, ela pode ocorrer mediante ato formal, na hipótese de apoio à desapropriação, ou pela simples ocupação material, né, dispensado formalidades nas situações desvinculadas, né, de desapropriação. O que é que a gente ainda tem aqui antes de encerrar sobre a ocupação temporária? Quanto ao motivo, pessoal, a ocupação ela difere da requisição, né, pois dispensa a caracterização, né, de iminente perigo público, podendo ser realizada, né, em qualquer situação de necessidade vinculada à obra ou serviço público. A respeito da indenização, quando a ocupação for vinculada à desapropriação, no próprio artigo 36, pessoal, do Decreto-Lei 3.365 de 41, ela fala, né, em ocupação remunerada, devendo se considerar obrigatória essa indenização. Nas demais hipóteses, a regra, né, é a ausência de indenização, exceto se o proprietário demonstrar algum prejuízo especial, né, decorrente desse uso compulsório do bem, tá certo? E aí aqui, pessoal, a gente encerra o nosso conteúdo, a gente agora vai fazer uma breve recapitulação do que a gente estudou hoje. Após esse momento do vamos relembrar, tem algumas questões para que vocês possam, em casa, né, ler com calma, ter um gabarito, e assim vocês possam perceber o nosso conteúdo, né, ter o fortalecimento, né, do direcionamento desse entendimento. Então, na aula de hoje, o que foi que a gente estudou? Espero que tenha ficado bem claro para vocês essas modalidades, né, de intervenção do Estado na propriedade privada. É um conteúdo que a gente dá continuidade, o que a gente explanou na aula passada, a gente apresentou, né, trouxe um levantamento do que vinha a ser a propriedade, a função social da propriedade, os direcionamentos, né, que tem na nossa Constituição Federal, os direcionamentos dentro do Código Civil, né, e aí depois disso, pessoal, a gente falou da função social, das questões, né, relacionadas a esse direito do indivíduo de ter a propriedade, e aí se não atendida essa função social, se tiver um interesse e se tiver pautado na legislação, o poder público, né, o Estado, ele pode, né, intervir nessa propriedade. E aí a gente seguiu para a apresentação, né, dessas modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Trouxemos a desapropriação, né, que vocês viram os exemplos, a questão do confisco, né, que acontece quando se tem, né, o plantio de substâncias psicotrópicas, né, como a planta da maconha, né, ou o uso, né, do trabalho escravo naquele local, então tem um confisco, né, daquela propriedade como um todo. Aí vimos também as outras possibilidades de intervenção na propriedade privada, o tombamento, a servidão administrativa, a ocupação temporária, né? Então, a gente trouxe, pessoal, toda a estrutura das modalidades de intervenção no Estado na propriedade privada. Espero que tenha ficado bem claro, né, esse direcionamento do conteúdo. Façam a leitura do material, façam as marcações necessárias. A gente deseja, pessoal, um ótimo resto de dia para vocês. Aproveitem esse friozinho, né, que está sendo trago a todo o nosso Piauí, né, e amenizando o grande calor, né, que a gente tem aqui no nosso estado. Então, um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus, bom resto de dia, tá bom?